Vamos lá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula sobre apologética. E agora nós vamos falar sobre Adventista do sétimo dia. Em especial, irmãos, essa aula vai ser circulada para outras turmas, mas em especial, tem algumas pessoas que têm uma história. Então, eu gostaria que os irmãos olhassem com carinho, não é para ofender, mas é pela palavra de Deus. Então, vamos zelar por isso, ok? Como que é a história? Guilherme William Miller, pastor batista do estado da Nova York, Estados Unidos, em 1818, baseado em Daniel 8:14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhã e o santuário será purificado. Afirmou que Cristo voltaria à Terra no dia 23 de março de 1843. E aqui, irmãos, nós temos um detalhe, por isso que se chama Adventista, porque eles preveram o advento de Cristo. Irmãos, isso não tem como negar. Aqui nós começamos a ver alguns pontos perigosos na doutrina, certo? Beleza. Não acontecendo o previsto, Miller anunciou que Jesus voltaria em 23 de março do ano seguinte. Porém, ao chegar a data, Miller e seus seguidores, aproximadamente 100 mil, sofreram novas decepções. Uma vez mais, Miller fez um novo cálculo, segundo o qual 28 daquele mesmo ano, porém falhou. Dos muitos grupos que haviam seguido, 3 se uniram para formar uma nova igreja, uma nova interpretação da mensagem de Miller. Essa nova interpretação surgiu como suposta revelação de Aaron Edson, discípulo fervoroso e amigo de Miller. Segundo Edson, Miller não estava equivocado em relação às datas de Cristo, mas sim em revelação local. Afirmou que ele, na data profetizada por Miller, Cristo havia entrado no santuário celestial, não só no terreno, para fazer uma obra de purificação ali. Então, o que ocorre, irmãos? O nascimento da Adventista foi por falsas profecias. E quando não se cumpriram, eles deram uma espiritualizada no negócio. Que lá no céu há um tabernáculo e um santo, e nessa data Jesus atravessou para dentro desse tabernáculo, santificando, anunciando o início de uma nova era espiritual. História. Dos 3 grupos que apoiaram Erundícia na sua nova revelação, 2 deles deram contribuição à formação da seita, hoje conhecida como Adventismo do sétimo dia. Então, assim, talvez os irmãos pequenininhos que estão lá não conhecem essa história, mas os líderes sim. Então é uma igreja forte, tem televisão, está em vários lugares, mas foi totalmente baseada em coisas contrárias à palavra de Deus. A história. O primeiro era dirigido por Joseph Bratz, que observava o sábado em vez do domingo. O segundo dava muito ênfase aos dons espirituais, particularmente de profecia. Entre os membros, a senhora Ellen Marmon, mais tarde conhecida como dom de profecia. Ok. Ao se unirem os 3 grupos, cada um deu a sua contribuição para a nova igreja em formação. O primeiro, a revelação de Edson com respeito ao santuário celestial. O segundo, o legalismo. E o terceiro cooperou com uma profetisa que por mais de meio século haveria de exercer influência predominante na fundação e crescimento da nova igreja. Em maio de 1863, por questões de coordenação e sobrevivência, organizou-se a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Então, um resumo simples. O pastor batista de Nova York teve a revelação, várias pessoas acreditaram nele, um grupo que acreditava na revelação do pastor, um grupo que acreditava na revelação do pastor, mas gostava muito do sábado, do legalismo, e outro grupo que se baseava na profecia de Ellen White. Se juntaram, os grupos estavam minando e formou a Associação dos Adventistas do Sétimo Dia. Certo, irmãos? Ok. E aqui nós temos um ponto interessante, irmãos, porque na história da igreja nós vemos poucos grupos que dão uma ênfase tão grande ao sábado, na história geral da igreja. Esse movimento de judaizantes começou mesmo com os adventistas.
Então, quando alguém tentar, mas os cristãos primitivos, mas a igreja, ele tenta associar que o seu movimento é mais original que os outros. Ok. E agora vem algumas doutrinas. O estado da morte, da alma após a morte. O Adventismo ensina que após a morte do corpo, a alma é reduzida ao estado de silêncio, de inatividade, de inteira inconsciência. Isto é, entre a morte e a ressurreição os mortos dormem, o sono da alma. Refutação. Vamos lá. E a refutação é vigorosa. Lucas 16, 22 registra a história de Rico e Lázaro, que após a morte mostra que o rico está no inferno. E aqui vale uma ressalva, irmãos. Parábola em nenhum momento apresenta-se no texto. Foi epígrafe. E a epígrafe, irmãos, não está no texto original. Aquilo foi alguém resolveu escrever e ficou. Levantou os olhos e viu Abraão, clamou por misericórdia, teve sede, sentiu-se atormentado, rogou pelos seus irmãos, tinha lembrança dos seus irmãos, persistiu em rogar pelos seus entes queridos. Então, a alma estava totalmente ativa. Doutrina, no Apocalipse comenta sobre aqueles que tinham sido mortos por causa da palavra do amor. Segundo reagiu João, clamavam com um grande voz, insistiam com o Senhor, reconheceram o Senhor, lembravam-se do aconselhamento da terra e clamavam por vingança divina contra os ímpios. A expressão dormir ou sono usada na Bíblia, tipicamente a gente fala da diferença dos mortos dos que estão vivos. Assim como o subconsciente continua ativo enquanto dorme, a alma não cessa sua atividade, assim como o corpo corre. E a palavra de Cristo na cruz diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Uma prova da consciência da alma. Outra doutrina problemática. Vamos lá. Spencer, um dos mais grandes escritores adventistas, escreve: o ensino positivo da Sagrada Escritura é que o pecado e os pecadores serão exterminados para não existirem mais. Então, além de ter o sono da alma, eles acreditam que existe uma afinidade. Acabou. Daniel contradiz isso. Mateus contradiz isso. Os justos ressuscitarão para o gozo eterno, enquanto os ímpios ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. Vamos ver aqui, irmãos, Daniel 12:2, só para ficarmos antenados a esse texto bíblico. Daniel 12:2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Então não é consequência eterna, é desprezo eterno. Vamos lá. Aqui a vergonha do eterno não significa destruição, aniquilamento. Essa palavra foram do estado de separação entre Deus e o ímpio. Se fosse certo que o ímpio seria destruído, por que então ele iria ser ressuscitado para lançar no lago de fogo? Porque diz que os adoradores serão atormentados e a fumaça de seus tormentos pelos séculos dos séculos. Isso não é aniquilamento. Quando a pessoa de Satanás, Apocalipse diz que serão atormentados no lago de fogo pelos séculos do século para sempre. Isso não é aniquilamento. A doutrina da expiação. Segundo a Adventista do sétimo dia, a doutrina da expiação é explicada partindo do seguinte raciocínio. Em 1844, Cristo começou a purificar o santuário celestial, bem parecido com a ideia lá dos testemunhos de Jeová. B. O céu é a réplica do santuário típico sobre a terra, com 2 compartimentos, o lugar santo e o santíssimo. C. No compartimento do santuário celestial, Cristo intercedeu durante 18 séculos, então tendo 33 e 84, em prol dos pecadores penitentes. Entretanto, os pecados permaneciam ainda no livro dos registros. Então, até a revelação, Deus estava intercedendo pelos pecadores, mas não apagava os pecados dele. Essa é a ideia da doutrina adventista. D. A expiação do Cristo permaneceria inacabada, pois ainda havia uma tarefa a ser realizada, a saber, a remoção do pecado no santuário. A doutrina do santuário levou o adventismo finalmente a declarar: nós discordamos da opinião que a expiação foi refutada na cruz, conforme geralmente se admite.
Então eles dizem que a expiação total dos pecados só aconteceu na data da profecia, quando Cristo entrou no santuário e fez o que fez. Totalmente antibíblico, irmãos. Então, nós temos pessoas que estão lá, talvez sejam cegas ou não conhecem a doutrina da igreja, porque se conhecesse, fugiriam desse lugar de erro. A obra expiatória de Cristo é perfeita, a salvação dos crentes foi perfeita e imediata. Sobre os pecados de Satanás. Vamos lá. Quando, portanto, os dois bodes eram postos perante o Senhor no dia da apresentação, representavam Cristo e Satanás. Satanás não somente arrastou o peso e o castigo de seus próprios pecados, mas também dos remidos, os quais foram colocados sobre ele, e também dele sofrer pela ruína das almas por ele causada. Então, parte na nossa expiação está em Satanás. Como sacerdote, ao remover o santuário, os pecados, confessando sobre a cabeça do bode emissário, semelhante a Cristo, porás esse sobre Satanás, originador e instigador de pecado. Como Cristo, pelo mérito do seu sangue, removeu do santuário celestial os pecados do seu povo, ao encerrar o seu ministério, ele colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá arrastar a pena final. Então, aqui, irmãos, nossa salvação depende do diabo, segundo os adventistas. Então, se não fosse o diabo, não tinha um lugar para expurgar o pecado. Então, glória a Deus pelo diabo, segundo essa teologia, porque ele vai carregar os nossos pecados. E quem levou sobre nós as nossas enfermidades foi o próprio Senhor Jesus. Ok? Vamos lá. 1615 são representados 2 bodes para a expiação. Satanás não é a nossa oferta pelo pecado. Foi Cristo e não Satanás que carregou os nossos pecados. Não era só o bode expiatório que fazia expiação pelo pecado, eram os 2 bodes. Azael pode ser traduzido por afastamento, remoção ou emissário. Logo, colocar os pecados sobre o bode de Azael significa afastá-los. E uma vez que a morte do primeiro bode enfrentou plena redenção dos pecados, isso representa Cristo, a maldição a ele devida foi removida, afastando assim nosso modo de retornar. Aceitar a explicação da adventista do 7º dia sobre o bode emissário transferir a obra de Cristo para o diabo, esse seria o nosso co-salvador, o que perverte e diminui a obra de Jesus Cristo. Ok? Fica bem vazio. Vamos lá, vamos arrozoar sobre essa doutrina. Os pecados dos crentes serão lançados no céu, no santuário do céu, e ali ficavam. B. Os pecados do santuário celestial serão transferidos para Cristo, em tornação dele. Beleza. C. Estes pecados, na sua segunda vinda, serão lançados sobre Satanás e passam a pertencer a ele. D. Quando Satanás for aniquilado, também os pecados serão. Tal doutrina é uma definição do plano de salvação apresentado pela Escritura, executado e aplicado pelo próprio Deus. Ok, meus irmãos? Então, vamos entender, irmãos. Os 2 bodes mostram para nós a justificação e a santificação. A aplicação é essa. Um bode foi morto para a nossa justificação. Deus nos perdoou pelo nosso pecado. Outro bode é mandado para longe. O processo de santificação na vida do crente, os pecados são afastados. O diabo não tem plano nenhum na nossa salvação. O crente deve observar o sábado como dia de repouso e não um domingo. Crê que os guardas do domingo aceitarão a marca da besta, sob o governo do anticristo. Ellen White ensina que a observância do sábado é o selo de Deus, enquanto que o domingo será o selo do anticristo. Como eu falei com os irmãos, olha aqui a coisa. Não existe paralelo na história da igreja que reforce tanto isso. Pelo contrário, da reforma em diante, ou até os pais da igreja tinham forte resistência contra as doutrinas judaizantes. Além disso, irmãos, nós temos o problema que as pessoas talvez não admitem, mas sabem que quem folga no domingo, na verdade, está aceitando o poder do anticristo e negando o poder do verdadeiro Deus. Uma hora que você tiver um tempo, pergunta para um adventista de verdade se é assim, se a igreja dele ensina assim, se isso é verdade. Ou ele vai dizer que não sabe,
ou vai ter que afirmar. E aí nós estamos colocando a salvação em um dia, e não no Senhor. A observação do sábado como dia de repouso tornou-se força quando a senhora White começou a alegar ter recebido uma revelação, segundo a qual Jesus descobria a arca do concerto e nela pôde ver dentre as tábuas da lei. Para sua surpresa, os 4 mandamentos existiam no centro, rodeado de uma auréola de luz. Irmãos, aqui é o triste, irmãos, é que nós cremos nos dons do Espírito, nós cremos nas revelações de Deus, mas uma igreja nunca é regida pela doutrina, por uma revelação especial, nunca é guiada por conta disso. Então, todo o argumento que se tem é baseado em textos bíblicos, mas em especial nas revelações da profetisa. Vamos lá, refutação. Dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, todos, exceto os sábados, são ratificados no Novo Testamento. Isso é verdade, irmãos. Os irmãos podem estudar com ênfase, pode ler. O fato de citar o sábado não quer dizer que deveriam guardar o sábado, né? Muito bem. Segunda coisa, vos converteis ao Deus vivo que fez os céus e a terra. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Filhinhos, obedecei a vossos pais. Só que, vamos continuar. Não matarás, não adulterarás, não mentirás uns aos outros, não cobiçarás. E aí, irmãos, se você fazer uma leitura sincera, não tem força o argumento do 4º mandamento para nós. Eu posso escolher o dia que eu quiser descansar, posso, Romanos ainda diz muito isso, mas eu não posso desmerecer meu irmão por conta disso, ou achar que o meu irmão é menos espiritual por conta disso. Na verdade, eu estou idolatrando um dia. O Novo Testamento repete pelo menos 50 vezes o dever de adorar a Deus, 12 vezes a advertência contra a idolatria, 4 vezes a advertência de não tomar o nome do Senhor em vão, 6 vezes sobre o homicídio, 12 vezes contra o adultério, 6 vezes contra o furto, 4 vezes sobre o falso testemunho, 9 vezes contra a cobiça. Em nenhum momento nós vemos o Senhor reforçar a guarda do sábado. Então, vale muito a pena, irmãos, olharmos para a Bíblia assim, as nossas paixões e aceitá-la. Sábado, domingo. Aí vem a pergunta que sempre joga. Vamos lá. O Novo Testamento retifica o que está escrito no Antigo, que ninguém jamais foi capaz de cumprir a lei em sua plenitude. A necessidade da encarnação de Cristo constitui uma das mais evidentes provas da incapacidade do homem cumprir a lei. Porque isso mesmo diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim regular, mas vim cumprir. Só Jesus cumpriu a lei, irmão. Vamos lá. Sábado realmente é um símbolo destinado a lembrar a Israel da vinda do Messias. Paulo diz, 2:16, 17, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e da bebida, do dia de festa, de lua ou sábados, porque tudo isso tem sombra por coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Quem se preocupa, irmãos, com comida e bebida? Quem se preocupa com dia de festa? Quem se preocupa com lua nova e com sábado eram os judaizantes que estavam oprimindo os colossenses. E Paulo falou, isso não tem nada a ver, tudo é sombra do que havia de vir. Jesus violou e aboliu o sábado como dia obrigatório de descanso? Vamos ver o que Jesus fala sobre esse tema tão controverso. Jesus afirmou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus condena abertamente o cerimonialismo e revela sua autoridade divina sobre o sábado, para cumpri-lo, aboli-lo ou mudá-lo. Então o Senhor é Senhor do sábado também. E o que ele disser sobre o sábado é o que vale. O cimento moral é necessário descansar num dia por semana. O apóstolo Paulo escreveu, um faz diferença entre dias e dias, outro faz todos iguais. Cada um tem a opinião de firme próprio somente. Quem distingue entre dias e dias, para o Senhor o distingue. Então o apóstolo Paulo está falando assim, olha, quer saber de uma coisa? Quem quiser guardar o sábado, que guarde. Quem não quiser, que guarde. Faça isso pelo Senhor. Mas eu não posso exigir ninguém que faça isso. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui que, primeira coisa, a doutrina foi principalmente baseada nas profecias de Ellen White. Segundo, que Jesus, em nenhum momento, o Novo Testamento fortalece essa doutrina. Em terceiro,
que Paulo fala que cada um guarde o dia que quiser guardar. E por que o domingo? Nós temos a cultura do domingo pelo seguinte fato, e não quer dizer que guardar o domingo também seja santo. Cristo ressuscitou no domingo. O primeiro dia da semana foi o dia especial das manifestações de Cristo ressuscito, ele apareceu várias vezes no domingo. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste, que na contagem dá um domingo. Os cristãos do tempo apostólico começavam a se reunir no domingo para celebrar a ceia do Senhor, pregar e separar suas ofertas a Deus. Domingo. Ainda sobre o domingo como dia de festa semanal da igreja, escreve alguns pais da igreja. Primeiro, Barnabé. De maneira que nós observamos o domingo com regozijo, o dia que Jesus ressuscitou das mortes. Justino Marte. Mas o domingo é o dia que todos temos nossa reunião comum, porque é o primeiro dia da semana. E Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou nesse dia. Inácio. Todo aquele que ama a Cristo celebra o dia do Senhor consagrado à ressurreição de Cristo, como principal de todos os dias, não guardando o sábado, mas vivendo de acordo com o dia do Senhor, no qual nossa vida se levantou outra vez por meio dele, da sua morte. Que todo amigo de Cristo guarde o dia do Senhor. Dionísio. Hoje observamos o dia santo do Senhor e que lemos sua carta. Vitorino. No dia do Senhor, acudimos para nosso pão com ações de graça, para que não se creia que observamos o sábado como os judeus, o qual Cristo mesmo, o Senhor do sábado, aboliu em seu corpo. Muito bem. Então, irmãos, existe uma série de evidências porque não guardamos o sábado. Certo, irmão? Se tem algum irmão que guarda por sua conveniência e vontade, amém. Mas lembre-se, não deve ser obrigatório, não tem como usar a lei, não tem base bíblica sólida para isso e não foi reforçado no Novo Testamento. Vamos temer as heresias, irmãos, e um apologeta defende o que é certo, mesmo que todo mundo diga que esteja errado. Um apologeta defende o que é certo, mesmo que isso lhe custe algum constrangimento. Pensem sobre isso e reflitam para a glória de Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus.